Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do segundo trimestre do Bradescão no ano de 2023. E aí, basicamente, o que a gente vê é que o mercado não gostou dos resultados apresentados pelo Bradesco e aqui nos últimos 5 dias já apresenta uma queda de 6,66%. Especialmente aqui no dia posterior ao anúncio aqui dos resultados trimestrais, que a gente vê uma queda robusta e continua despencando aqui as cotações. Então vamos entender de fato se esses resultados eles foram tão ruins assim ou o que é que está acontecendo aqui com os papéis. E aí o primeiro ponto é justamente o lucro da empresa, onde eles apresentaram um ROI de 11,1% e um lucro líquido de 4,5 bilhões de reais. Então, no segundo trimestre de 2023, o Bradesco reportou um lucro líquido de 4,5 bilhões. Sua carteira de crédito aqui representa 868,7 bilhões de reais. O índice de Basileia chegou aqui ao nível de 12,9%. E iremos comentar brevemente sobre isso, sobre esse aumento do índice de Basileia. E a quantidade aqui de clientes é, de fato, um dos maiores bancos do país, com 72 milhões de clientes. Aí, seu resultado operacional de seguros reportou aqui 4,8 bilhões de reais, é uma das maiores seguradoras do país. E aí, se a gente entender mais ou menos o desempenho operacional no segundo TRI 2022, reportando 4,5 bilhões de reais, a gente vê que em relação ao primeiro TRI de 2023, foi um crescimento aqui de 5,6%. Então, de fato, o resultado melhorou em relação ao primeiro TRI de 2023. E em relação ao segundo trimestre de 2022, ou seja, no mesmo período do ano passado, isso representa aqui uma queda de 35,8%. Então, de fato, aqui os resultados caíram em relação ao ano anterior e o que salvou basicamente as operações, o resultado aqui do Bradescão, e ultimamente isso vem acontecendo com mais recorrência, foi justamente suas operações aqui no segmento de seguros. Então, reportando aqui no seu lucro líquido representado aqui de 1,1 bilhões de reais, salvando aqui, entregando um bom resultado para o Bradesco. E aí, de fato, o que impacta bastante aqui são as provisões de devedores duvidosos e, basicamente, aqui seu índice de inadimplência. E aí, esse resultado, como a gente vê, veio em linha com o que era esperado dentro do mercado, onde o mercado espera obter aqui um lucro líquido no ano 2023, num total aqui de 20,4 bilhões de reais. Então, é esperado já para o terceiro trimestre de 2023, reportar aqui o Bradescão na casa aqui de 5 bilhões de lucro líquido. E aí, chegando então a essas margens de 20,4 bilhões. Ainda assim, no ano 2024, é esperado aqui um ROI entre 14% e, consequentemente, um lucro líquido aqui de 24 bilhões de reais para o ano de 2024. Isso é o que os analistas da BBA, eles esperam para o Bradesco, que ainda irá sofrer com esse alto índice de inadimplência e também aquele efeito Americanas que impactou de forma negativa o banco. Aí outro ponto que a gente vai observar, isso aqui é um ponto positivo, é que o Bradesco ele entregou valor ao seu acionista, tendo aqui crescimento no seu patrimônio líquido. Se a gente observar em relação o segundo trimestre de 2023 versus o primeiro trimestre de 2023, a gente vê que foi um crescimento de 2,6%. E em relação ao segundo TRI de 2022 versus o segundo TRI de 2023, foi um crescimento aqui de 4,3%. Então, de fato, isso aqui é bem interessante e mostra que o banco conseguiu ter valorização no seu patrimônio líquido. E aí, para você ter mais ou menos quanto isso representa no seu valor patrimonial por ação, basta pegar esse montante de 159,3 bilhões de reais e dividir pela quantidade de papéis que a gente obtém aí, então, o valor patrimonial. Outro ponto que a gente vai ressaltar é os indicadores de crescimento esperado para o ano 2023, que eles revisaram para baixo. Então, de fato, o ano não será tão bom para o Bradesco e será um ano desafiador de crescimento. Então, é esperado aqui, revisado para baixo, o crescimento da sua carteira de crédito expandida, que era previsto entre 6,5% a 9,5% de crescimento, e agora eles esperam um crescimento de apenas 1% a 5% no máximo da sua carteira de crédito expandida. E aqui observo como uma decisão bastante promissora, porque eles irão segurar sua exposição de crédito ao segmento de varejos e também, principalmente, a pequenas e médias empresas. E aí vão tentar se expor ainda mais no agronegócio e aí, consequentemente, tentar melhorar a qualidade da carteira, que basicamente é exposta ao varejo. E, consequentemente, com taxa de juros elevada, a inadimplência, tanto para a pessoa física quanto para pequenas e médias empresas e também para o segmento de varejo, dispararam absurdamente.
A margem financeira total também revisaram para baixo, esperando agora um crescimento de apenas 2 a 6% no máximo, e anteriormente eles previam entre 7 a 11%. Então, de fato, o crescimento aqui não será interessante no ano 2023 para o Bradesco. A receita e prestação de serviço, eles mantiveram, então espera que um crescimento de 2 a 6%, e as despesas operacionais, eles prevêem aqui uma redução, justamente com esse cenário também de queda da taxa de juros, então eles prevêem uma despesa operacional aí menor de 7 a 11% de crescimento. E aqui eles revisaram para cima, outro ponto positivo, e o que vem salvando os resultados operacionais do Bradescão é justamente o segmento aqui de seguros. Então, o Bradesco Seguros vem trazendo bons resultados para a instituição. E aí o que a gente observa? Que eles revisaram para cima, era esperado entre 6 a 10% de crescimento, e agora espera-se entre 21 a 25% de crescimento. As provisões, que é o que vem impactando bastante os balanços da empresa, mantiveram aqui essas provisões altíssimas de 36,5 bilhões de reais a 39,5 bilhões a serem realizadas no ano de 2023. E aí justamente sobre a margem financeira a gente vê essa revisão para baixo, como ilustrado anteriormente, e aí um crescimento realizado apenas de 0,6%, praticamente estagnado. A gente vê que o Bradesco perdeu uma margem com clientes, uma redução de quase 2%, e a gente vê que há um crescente aqui na margem do mercado de 0,5 bi ao ano. E aí representou, então, em relação ao segundo tri 2022, um crescimento aqui de 1,2%, reportando 16,6 bilhões de reais de margem financeira. Aí, os desempenhos operacionais, a gente observa aqui que o IPCA de janeiro de 2022 a junho de 2023 representou aí 8,8%. E aí, esse reajuste bancário fica entre 8% a 10%, e o que a gente observa que vai impactar aqui, consequentemente, nas despesas operacionais, pessoais e administrativas, que cresceu tri por tri 2,6%, e em despesas administrativas, e em despesas pessoais cresceu 2,1%, e outras receitas cresceu aqui 1,2%, ou seja, se a gente comparar tanto com a taxa de juros quanto a inflação, a gente vê que as despesas elas crescem controladamente e não tem nenhuma bronca nesse sentido. E aí, se a gente observar, essas despesas chegaram aqui a crescer em relação ao primeiro tri 2023, 2,2% no total, ou seja, nenhuma bronca nesse sentido. Aí, praticamente o segmento que salvou o Bradesco e vem salvando é justamente aqui a parte de seguros, que representou no segundo tri 2023 um lucro líquido aqui de 2,4 bilhões de reais, que foi um crescimento de 31,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e em relação ao primeiro tri de 2023, um crescimento de 34%, o que representa aqui uma rentabilidade de 24,5%. Então, de fato, o Bradesco Seguros aqui vem crescendo bastante, e isso também em decorrência também da alta taxa de juros aí de 13,75%, que começou a cair desde a última reunião do Copom. E ainda assim, fechará o ano na casa aqui dos provavelmente 12%, e isso entregará bastante resultados, por isso que eles revisaram aqui para cima, então eles preveem aqui um crescimento de resultados na parte de seguros de 21 a 25% no ano de 2023. Aí, se a gente observar as suas receitas de prestação de serviço, eles praticamente mantiveram aqui esse crescimento de 2 a 6% de previsão, e aí a gente vê praticamente estagnado em relação ao trimestre anterior. Então, isso aqui é um ponto positivo, mesmo não havendo praticamente crescimento, a gente vê aqui que essa prestação de serviço continua sendo contada aí dos seus correntistas, também a administração de fundos, etc. E a gente vê que vem gerando uma boa receita aqui para a empresa de 8,8 bilhões de reais. Isso aqui também eu olho com bons olhos, mesmo nesse cenário desafiador. A sua carteira de crédito, por outro lado, a gente começa a observar essas questões de índice de inadimplência muito elevado. Aí, primeiro ponto, revisão do crescimento da sua carteira de crédito expandida para baixo, e agora eles preveem esse crescimento de 1 a 5%. Antes eles previam aqui no máximo 9,5% de crescimento, que já era baixo, e agora ficou basicamente aqui estagnada a sua carteira de crédito. E aí, se a gente observar esse crescimento em relação tanto ao ano passado quanto ao trimestre anterior, a gente vê queda da sua carteira de crédito em relação ao trimestre anterior e um crescimento de apenas 1,6% em relação ao segundo tri de 2022, ou seja, praticamente a carteira de crédito expandida do Bradesco irá ficar estagnada. E aí, se a gente observar,
em relação à performance das novas safras de crédito, a gente vai ver que eles conseguiram melhorar o cenário de inadimplência. Então, inadimplência acima de 90 dias, uma queda de 0,8 pontos percentuais. Inadimplência de 15 a 90 dias, uma queda de 0,5 pontos percentuais. Se a gente observar aqui, atrasos acima de 30 dias, 4 meses após a concessão, a gente vê um total aqui de uma queda de 45%, em cartão de crédito 50%, crédito pessoal de 31% e veículos de 58%. Então, de fato, a carteira de crédito aqui, ela está com índice, mesmo com uma determinada melhora, ainda muito alto. E aí é justamente esse índice de provisões de devedores duvidosos que a gente vai observar que foi um total de 10,3 bilhões de reais realizado aqui no segundo TRI. E aí já era previsto essas altas provisões e deverão aqui continuar dentro dessa casa de 10 bi, e aí no quarto TRI de 2023 poderá cair, quem sabe, para 7 ou até 8 bilhões aí, e aí provisionando então esse risco de inadimplência atrelado à carteira de crédito do Bradesco, que se encontra alto atualmente aqui a 4,8%, em relação aqui ao primeiro TRI de 2023, cresceu em torno de 5 pontos percentuais, que era reportado aqui 4,3%. E aí, de fato, tem que fazer isso, essas provisões, diferentemente do que vem realizando o Santander. Eu concordo, o Bradesco tem que se provisionar justamente por esse alto índice de inadimplência e não pode aqui ficar à mercê de um determinado calote. Então, se a gente observar aqui esse crédito não produtivo, e basicamente a gente vê aqui que é um total de 11,6 bilhões de reais, que é previsto aqui praticamente de calote, e se a gente observar, está provisionado aqui para o ano uma previsão acima de 30 bilhões. Então, o que de fato aqui que a gente vê de créditos praticamente que eles confirmam que irão receber calote é de apenas 11,6 bi. Então, pessoal, esses provisões de devedores duvidosos entram como despesas, mas quando eles não utilizam, ou seja, quando eles não de fato recebem calote, esse montante é destinado ao caixa da empresa e, consequentemente, eles podem distribuir em forma de dividendos para os seus acionistas. E aí o índice de cobertura aqui está bem tranquilo em relação ao risco de inadimplência, porém a gente vê que vem caindo, mas bem tranquilo, bem confortável esse cenário, e aí a expectativa é de melhoras. Aí acima de 90 dias, o índice de inadimplência, a gente vê que em pessoa física, em azul, está 6,7%, e também principalmente micro, pequenas e médias empresas, está 7%. Então, de fato, isso aqui cresceu bastante desde junho de 2021, disparou esse índice de inadimplência tanto para a pessoa física, quanto também para pequenas e médias empresas. Então, o cenário aqui, pessoal, é que a taxa de juros comece aqui a cair, consequentemente, esses programas do governo federal para negociar dívida com pessoa física e também com micro, pequenas e médias empresas vai fazer com que esse índice de inadimplência volte aqui a cair e, quem sabe, chegar nos patamares aqui no médio prazo, como no ano de 2021, na casa aqui dos 3%, quem sabe 4%. Então, basicamente, quem se expõe no Bradesco tem que entender que sua carteira de crédito, basicamente, ela é exposta ao varejo e quando o varejo não vai bem, consequentemente, o índice de inadimplência irão subir absurdamente. Aí, se a gente perceber também, o foco da empresa agora é reter essa distribuição de crédito para esses segmentos, tanto pessoa física quanto pequenas e médias empresas ligadas à área ao varejo, e se expor mais ao agronegócio, que é o segmento do agro, que já representa aí mais de 60 bilhões da sua carteira de crédito expandida, e a tendência aqui é fazer com que haja maior crescimento aqui nesse segmento, justamente para melhorar a sua qualidade da sua carteira. E aí, dentro dessas expectativas, consequentemente, apresentar melhores resultados. Em relação ao índice de Basileia, cresceu aqui em relação ao primeiro TRI de 2023, que era de 12,6% e agora é de 12,9%. Então isso aqui é muito bom, vem com as expectativas da empresa, crescer esse índice e trazer maior segurança. E também em relação à quantidade de dividendos, a gente vê que a empresa já distribuiu no primeiro semestre de 2023 um total de 5,7 bilhões de reais. Isso representa aqui quase 70% dos lucros. Então tem aí a quebra de tabu que falam que o Bradesco não é uma boa pagadora de dividendos, e o que a gente observa é que lá em 2021 pagou 44% do payout, em 2022 pagou 52% do payout, e agora ele vem distribuindo até o momento quase 70% de payout. Então o que de fato faz o dividendo yield ficar baixo é justamente os preços elevados ali na casa dos R$20 de cotação, e neste momento
vem despecando as cotações e aí pode se mostrar uma boa oportunidade, que é justamente o que a gente vai discutir neste momento. Então, os resultados do ano 2023, a expectativa, como vimos anteriormente, lá no Infomoney, na matéria, é que espera-se no ano 2023 o Bradesco reportar na casa aqui de 20,4 bilhões de reais. Se isso de fato acontecer, nas cotações atuais, isso representa aqui um PL, preço sobre seus lucros, de 7,16 vezes, ou seja, em menos de 8 anos, você consegue reaver todo o seu capital investido no Bradesco comprando ações nessas cotações. E aí, se ela manter um payout aqui de 55%, ou seja, estou sendo bastante conservador, vimos que o payout nos 6 primeiros meses está em torno aqui de 69%, provavelmente eles irão reduzir essa distribuição de dividendos, eu acredito que ficará na casa dos 55% de distribuição de dividendos no ano de 2023, isso representa líquido um total de JCP de 89 centavos. Em relação às cotações atuais, isso representa um dividendo yield aqui de 6,48%. Lá no início da matéria, também vocês observaram do Infomoney que eles esperam para 2024 reportar aqui o Bradesco lucros líquidos de 24 bilhões de reais. Se isso de fato acontecer nessas cotações, isso representa então um PL de 6,10 vezes. Ou seja, em menos de 7 anos você consegue reaver todo o seu capital investido com apreciação do papel mais distribuição de dividendos. E aí, pessoal, basicamente o que vocês irão entender aqui é que se mantiver esse mesmo payout aqui de 55%, é que isso representará um dividendo aqui líquido, ou seja, já descontei os 15% de imposto no JCP, então representa R$ 1,05. O que dá nessas cotações atuais um dividendo yield aqui de 7,65%, o que entra de acordo aqui a minha regra de investir em empresas que entregam aqui um retorno no mínimo de 7,5% de dividendo yield. E quando você investe numa empresa, você tem que olhar o futuro da empresa. Você não investe na empresa para reaver seu capital investido aqui já no primeiro momento, porque isso aqui é trade. Então você investe no futuro e o futuro aqui, na minha concepção aqui para o Bradesco, é um futuro promissor. E aí, se a gente observar em relação ao valor intrínseco nesse momento, a gente vê que representa aqui margem de segurança de 37%. Então, o Bradesco volta a ficar atrativo com essas quedas aí nas cotações. Um dia desse estava entre R$15 e agora já está entre R$13,73 no momento que eu gravo esse vídeo. E o valor intrínseco final é de R$18,87, o que nos dá aqui uma margem de segurança de 37%. Ou seja, estou adquirindo um papel aqui com 37% de desconto e que até 2024 irá me dar de retorno em dividendos 7,5%. Então, consequentemente, a expectativa é que os lucros voltem a crescer com a queda dos juros e também da inadimplência e comece a reportar a partir de 2024 24 bilhões de reais e, consequentemente, aumento dos lucros e cotações seguem resultados. Então, com os resultados voltando a crescer, consequentemente, as cotações também irão retornar a crescer e aí basta ter paciência e acreditar na empresa. E aí, se você quiser acompanhar mais esses resultados e também minha trajetória de investimento, convido você a se inscrever no canal e, basicamente, o canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa. Além disso, convido você a adquirir esse e-book. Esse e-book vai trazer bastante conhecimento para você sobre reeducação financeira e também como alcançar sua liberdade financeira no médio a longo prazo através de investimentos confiáveis e seguros. E caso você tenha tempo para avaliar empresas, compartilho também com vocês aqui os 5 pilares sobre a minha estratégia de investimentos e isso vai ajudar vocês a se organizarem financeiramente e também a investir e alcançar sua liberdade financeira no médio a longo prazo. Então, recomendo de fato esse e-book e isso vai ajudar você e o link vai estar na descrição deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.